Isto não tem nada. Não sei, mas não tem. Deixa eu ver o que é que estás a fazer. Não sei o que é que estou a fazer. Estou a fazer alguma coisa. Caramba, está aqui. Dete Margarida, como estás, filhota? Olá, boa noite, Sandra. Hiroshima e Zilda. Marlene Cordeiro. Beijinho para a Carlota. Está tudo bem. Tu como estás? Eu não tenho andado bem. Gatita. Mário Henriques, olá, boa noite. Isilda, olá, boa noite. Daniel Trapado, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Zé Almeida, boa noite. Boa noite, Ana Costa. Tulia Blues, boa noite. A todos, muito boa noite mesmo. Olá, boa noite, um abraço, estás melhor? São assim umas coisitas, depois eu falo. Graziela Calado, boa noite, como está? Helena Reis, boa noite. Delinda Gonçalves, boa noite. Estás? Não parece bem, Daniel. Isilda Paz, boa noite. Vi. Mário Henriques, boa noite. Cláudia Maria, boa noite, está tudo bem por aí? Elsa Domingos, boa noite, está tudo bem por aí? Mónica Gomes, boa noite. Parabéns atrasados, muito atrasados. José Almeida, como estás? Melhor? Ainda bem. Gabriela Fátima Beijoco, boa noite. Sim, estou melhor das dores musculares e da lesão do polegar. Amanhã irei ao ortopedista. Está bem. E então vais ao ortopedista e o que é que ele vai fazer? Vai-te ver se estás com o dedo partido. Beijinhos para a Carlota. Graça Gaspar, está mais ou menos, está bem? Francisco Santos, boa noite, Francisco. Olha, hoje vamos todos ajudar o Francisco Santos. E havia outra pessoa que eu já vou aqui. E o José Almeida. Alzira Santos, boa noite. Por aqui vai andando. Pois vamos andando, não é, José Almeida? Adete Margarida a mandar beijinhos para ti, Carlota. Fábio Cordeiro, o dedo nunca esteve partido, mas sim fissurado. Olha, venha ao diabo e escolha.
Mas teve fissurado e nunca ter partido é bom. Maria de Souza, como tem andado, está tudo bem? Maria Coutinho, boa noite. Está tudo bem por aí? O Fábio Cordeiro também está a precisar e eu também. E Lídio Santos, como estás? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Alzira Santos. Beijinhos. Como está o meu amigo? Vai indo. Cláudia Figo, boa noite. António Luís, boa noite para todos nós. Gratidão e um abraço de luz também para toda a tua família. Que a força do amor esteja connosco. É assim que se costuma dizer. Wanda Jerónimo, boa noite. Vamos ajudar a Wanda Jerónimo também. Sim, está tudo bem. Quinta-feira é dia da espiga. Não me esqueci que lhe prometi o ramo da espiga e vou-lhe levar. Espero bem que sim. E um ramo bonito. Eu vou indo, Ilídio Santos. Já tive dias melhores. Graciete, boa noite. Mas porquê que é o dia de espiga? Primeiro foi o dia de Ramos e agora o dia de espiga é porquê? Conceição Ribeiro, olá, boa noite para todos, beijinhos. Porquê o dia da espiga, digam lá, que é para eu perceber. É quinta-feira da Ascensão. Quem é que ascendeu na quinta-feira? Elisa Domingos? Ou quem vai ascender? Paulo Mendes, boa noite. E um grande abraço para ti, para os teus familiares todos. Era quando apanhavam o milho e agora não apanham. Boa noite, Maria Edith, beijinhos para ti. E beijinhos de ti para todos os presentes. Foi Jesus que ascendeu. Pronto, já não. Pronto, está bem. Então quando é que é o dia da ascensão de Nossa Senhora? Porque ela ascendeu. Não ascendeu. Nossa Senhora ascendeu. Segundo as Sagradas Escrituras. Nossa Senhora de Jesus. 15 de agosto. É 15 de agosto. Está bem. Um diz que é 8 de junho e outro diz que é 15 de agosto. Olha, agora é que eu fiquei sem perceber nada. Decidam-se que é para eu não... o dia da espiga acontece 40 dias depois da Páscoa. É isso. Pronto, está bem, assim já fico mais esclarecido. Então não te esqueças do meu coisa da espiga. 8 de junho é o corpo de Deus. Também tu não te esqueças, ninguém se esqueça. 8 de junho é o corpo de Deus. Pois é. Então é Elisa Domingos, mas é o corpo de Deus porquê? Eu faço essas perguntas para ver se vocês sabem mesmo.
Faz conta que foi a ascensão de Jesus Cristo, não é? 40 dias depois dele de ser crucificado. É isso? Estava a pensar que vocês sabiam mais. Maria Zélia, boa noite. Não estou com soninho. Porque o quê, Francisco Santos? Boa noite, Fernando, que é o Jorge Nunes. Boa noite, Silva Silva. A 40 dias depois da ressurreição, pois só assim é que tinha graça a ser o corpo de Deus. Não me lembrei antigamente colher as flores, costumava dar um pão. Vamos indo. A todos os presentes ausentes que precisem de ajuda. Rosário Santos, boa noite. Senhor Fernando, por cá vamos indo. Ainda bem. Eu não ando muito bem. Eu também não. Teresa Neto, boa noite. Não me lembrei. Antigamente ia colher as flores e a minha mãe costumava aguardar um pão nesse dia. Tens que fazer este ano isso, ó Graziela. Foi o dia estipulado por um Papa, dedicado ao culto do corpo de Deus. Já percebi. Muito bem. Eu a pensar que vocês passavam... sabiam tudo sobre a religião. Eu parece que sou mesmo esquisito, meninos. Não vale a pena estar a mexer onde não devo. Então vamos conversar. Então, passaram bem? A sexta, o sábado, o domingo, a segunda? A apanha da espiga é um ritual simbólico para que se tenha boas colheitas nesse ano. Mas pode ser todas as colheitas. Mesmo as nossas próprias colheitas, não é, Ilídio? Não é só a colheita. Tudo o que semeamos, colhemos. Em atitudes, atos, tudo isso. Então vamos ver se temos um ano de boas colheitas. Vou pensar seriamente no assunto e vamos fazer então um ano de boas colheitas para nós todos. Joaquim Bastos, boa noite. Vamos conversar um bocadinho, porque já não nos vimos desde quinta-feira, passou a sexta, assim, cereais, azeite, mas também pode ser comportamentos. Amanhã não, Jorge Nunes. Amanhã não podes vir. Então vê lá também se me arranjas o pão, Maria de Sousa, para ver se ele não se seca. Pronto, já estou mais satisfeito, Lídio. Assim vamos fazer, para que tenhamos todos boas colheitas. Vês que vocês, quando querem, sabem. Vamos conversar então? Vamos conversar. Já não vos vejo Não vos vejo, quer dizer, nem leio, nada de vocês. Desde... Tive que fazer também um interregno para ver se aqui umas coisas mudavam. Estive um bocadito ausente. Vocês nem deram por ela, mas eu tive. Pode, quinta-feira pode. Quarta não.
E ainda tenho que estar mais uns dias ausentes, mas não é agora. Logo fecho. Vocês percebem. Podes, Maria de Sousa. Então, vamos conversar. Prontos. Na expectativa de cada um de vocês ter tido uma boa semana a semana passada e um bom fim de semana e que tudo tenha corrido bem para vocês e para todos, nós agradecemos esse facto. Agora gostava de conversar um pouco com vocês. Há algumas regras fundamentais na humanidade que a humanidade tem que aprender de uma forma coerente a cumprir. Por exemplo, quando alguém está numa discussão, numa reunião, vamos pôr uma reunião primeiro, e todos falam ao mesmo tempo, ninguém se entende. É de bom tom e devemos nós dar tempo e espaço a cada um, para que cada um diga aquilo que tem a dizer para chegar a um bom consenso. Quando alguém levanta a voz a outra pessoa, é porque essa alguém não está certo do que está a dizer ou do que está a fazer. Imagina que até está a ser atacada de alguma coisa. Se esse alguém não deixar falar a outra pessoa, não souber ouvir a outra pessoa, é sinal que esse alguém tem alguma coisa a esconder. Então nós devemos ter cuidado nas conversas que temos, nos gritos que demos e, sobretudo, quando conversamos com alguém que começa a picar-nos, para nós não nos deixarmos picar. E, sobretudo, porque todos nós temos telhados de vidro. E esses alguém podem saber os nossos telhados de vidro. E se nós começarmos a falar dos telhados de vidro que eles têm, o mais normal é eles falarem nos nossos telhados de vidro. Para que isso não aconteça entre colegas de trabalho, em reuniões, em convívios sociais, para que isso não aconteça, nós devemos primeiro ter em atenção, mas ter mesmo em atenção aquilo que se está a falar, qual é o assunto, até que ponto nós sabemos bem o assunto, nunca, mas por nunca ser a tirar à cara nada, porque isso só vai agudizar o conflito, e saber se comportar. Portanto, deixar o outro falar, depois pedir ao outro, agora sou eu que falo porque deixei de falar. Não é como aqueles debates que se fazem na televisão, que toda a gente quer que ninguém respeite a ninguém e é por isso que as pessoas também não se respeitam a si próprias e nem aos outros, porque elas não sabem escutar. Têm que aprender a escutar os outros. Têm que saber. Vocês já sabem, vocês são tão inconscientes é que não põem isso em prática. Mas têm de ouvir primeiro, não é atacar. Nós nunca devemos atacar, porque no ataque está o conflito por completo. Pois a partir daí mais ninguém se entende. Então nós temos que consertar essas pequenas coisas em nós, para nós ficarmos bem connosco e para nós conseguirmos uma boa comunicação, porque o que interessa é nós termos uns com os outros uma boa comunicação, para não haver maus entendimentos, maus julgamentos, para as pessoas não ficarem zangadas por coisas que às vezes não têm importância nenhuma, mas como foram ditas daquela maneira, como foram vivenciadas daquela maneira, como a própria pessoa experienciou daquela maneira negativa, pois claro que a pessoa vai ficar zangada e vai ficar sentida. Nós, antes de mais, temos que saber viver a vida, se não queremos só sobreviver. Nós temos que saber. Nós podemos chamar a atenção a alguém sem nos impor, através de uma conversa e de um diálogo assertivo que leva a outra pessoa a pensar. Para isso, muitas vezes, nós usamos então terceiras pessoas que não são conhecidas do grupo que está, ou das pessoas que estão nessa conversa, não é? Então, criamos uma história e contamos essa história. Contamos essa história, ao mesmo tempo que estamos a contar essa história, estamos a contar, a dar a nossa opinião sobre a história. E aí as pessoas absorvem com mais facilidade. Imagina que eu tenho que pedir a alguém que tem que comportar-se de uma maneira diferente em determinado local. Eu não vou dizer diretamente a essa pessoa. Eu vou contar uma história
de uma festa em que eu tive e que assisti realmente a uma discussão e como acabou aquilo tudo. Vamos ajudar a Carla Moia porque ela diz que anda muito deprimida e isso é mau. Mas também estou muito deprimido. Então, o que acontece é que vocês têm então que contar uma história assim para que haja um entendimento. Nós às vezes temos que ser subtis e com essa subtileza conseguirmos então criar ali um momento de conversa, de diálogo, um momento em que as pessoas conseguem desbravar os maus entendimentos para ficarem os bons entendimentos. Vê-se muitas discussões por aí e o povo é assim, muitas discussões por aí que são perfeitamente desnecessárias se as pessoas soubessem conversar, se as pessoas soubessem ver as coisas de uma maneira mais calma, mais serena, mais tranquila. Porque depois isso vai se refletir em todas as coisas, nas nossas vidas. Vai-se refletir porque nós às vezes depois não temos calma, não temos serenidade e acabamos por falar uns para os outros de maneira a que nos magoamos uns aos outros. E a ideia é não nos magoarmos. É que ficamos nós magoados e ficam os outros magoados. Por isso, convido a todos a refletir seriamente e de alguma forma a usar realmente o seu próprio conhecimento para que saibam conversar, saibam comunicar uns com os outros, para não haver tanto desentendimento, tanta guerra, vamos lá. Nós temos que evitar esse tipo de guerras connosco, porque senão nós vamos acabar por nos sentir sempre mal. E acabamos por não ser bons conversadores. E isso é mau. Um bom conversador primeiro sabe ouvir, também sabe falar. Quando não sabe sobre o assunto, diz: eu neste momento não sei, mas vou saber e nós vamos voltar a conversar. Vou estudar o assunto e nós depois voltamos a conversar sobre o assunto. Mas depois é para se conversar. Boa noite, Neisamento. Porque senão a conversa ficou ali e ficou uma má ideia. E nós podemos deixar as coisas ficarem... não podemos deixar as outras pessoas ficarem com más ideias, porque isso também conduz a um grande desequilíbrio. Geralmente, os familiares desentendem-se por causa disso mesmo, porque se um fala mais alto, o outro mais alto fala. Se um não sabe meter-se no lugar do outro, o outro então nem está aí para se meter no lugar do outro. Se não são capazes de ver os pontos de vista de ambos, veem só o seu próprio ponto de vista. Isso muitas vezes acontece nos governos que governam o mundo. Eles só veem o seu próprio ponto de vista, não veem o ponto de vista e a vida do cidadão. Veem só o deles, o ponto de vista deles. E isso é mau, porque nós temos que saber perfeitamente, temos que ter pessoas que saibam governar o mundo, mas que saibam realmente ver o ponto de vista da população, as necessidades da população, como nós devemos perceber o ponto de vista dos nossos amigos, daqueles que cruzam no nosso caminho, o ponto de situação deles, para que eles também depois possam perceber o nosso ponto de situação. E isso é muito importante que eles percebam o nosso ponto de situação, como é importante nós percebermos o ponto de situação da parte deles. A Belcina Henriques, boa noite, beijinhos. Então, o que se tem analisado ultimamente é que as pessoas têm andado muito mais agressivas, com menos paciência e, além de terem menos paciência, têm andado mais agressivas e mais incompreensíveis. Pois há muitas pessoas que se admiram de não as compreenderem, mas elas também não compreendem os outros.
A nossa função é essa mesmo. Nós temos que regular as coisas, mas com o conjunto, não só como uma forma de manipular, uma forma de ser egoísta, uma forma de querer ficar por cima. É horrível quando alguém está numa reunião, ou numa discussão, ou num convívio e quer ficar por cima de todos os outros, como alguém que quer saber tudo, porque ninguém sabe tudo. Ninguém consegue saber tudo. É por isso que existem os mediadores de conflitos, para o conflito não se alastrar e para que não haja consequências nefastas desse conflito. As pessoas com essa falta de paciência, a falta de se pôr no lugar dos outros, a falta de ouvir os outros, essas pessoas muitas vezes cometem erros crassos e às vezes essas pessoas muito egoístas, às vezes cometem erros crassos que acabam por estragar a sua própria vida e acabam por estragar a vida dos outros. A maior parte dos homicidas, por exemplo, é de pessoas que são extremamente egoístas, são narcisistas, são psicopatas e elas não compreendem a razão do outro. Tem que ser como elas querem. E como as coisas não são como elas querem, elas já matam o outro. E assim tiram a vida de uma pessoa e depois acabam por tirar também a vivência, a sua própria vivência, porque depois vão ter outra experiência, mas é na prisão. Vão ser encarcerados. Mas vão ser encarcerados sempre de duas maneiras. É na prisão física, mas também é na sua própria mente que vão ser encarcerados. Se eles depois não houver um rasgo de luz neles, eles viverão uma vida de encarceramento, mesmo depois sejam postos em liberdade passado alguns anos, eles nunca mais se vão conseguir adaptar à vida e acabam por, muitos deles, pôr termo à própria vida. Portanto, como é mais o negativo do que o positivo, o melhor é nós cumprirmos determinadas regras, é nós percebermos exatamente como nos devemos comportar perante tal situação e deixar que os outros se comportem desde que ninguém se magoe uns aos outros. Por exemplo, quando alguém discorda de uma ideologia política, não deve lutar ferozmente contra essa ideologia política, porque ao lutar ou uma ideologia religiosa também, ao lutar ferozmente contra essas ideologias, está a alimentá-las, está a alimentar o conflito e está a dar origem a que essas pessoas tenham uma força muito maior do que alguma vez pensariam ter e consigam-se a marcar o poder e depois de estar no poder, elas nunca serão aquilo que disseram que iam ser. Elas serão precisamente o oposto. Porque muitas pessoas têm o objetivo de atingir aquele grau de poder. Elas anseiam, todos gostavam de atingir esse grau de poder, não vamos mentir, como o grau de riqueza também. Todos nós gostaríamos de obter esse grau, como o grau da saúde, do ser intocável, por exemplo. Uma das coisas que é muito importante é que nós podemos nos tornar, todos nós, seres intocáveis e não nos tornamos por causa de não sabermos gerir as regras, de não sabermos gerir as nossas pretensões e, sobretudo, não sabermos gerir o facto de que ninguém pode fazer nada sozinho, tem que haver um intercâmbio. E para haver esse intercâmbio é preciso haver uma boa comunicação, um bom diálogo, uma boa compreensão. É preciso sabermos meter no lugar dos outros para que os outros se metam no nosso lugar. E isso é muito importante para a resolução de muitas coisas que estão presas na mente e no coração das pessoas e as faz sofrer. Isso pode levar as pessoas a estados depressivos muito grandes, pode levar as pessoas a serem ainda mais vingativas do que são, pode levar as pessoas a serem muito incompreensíveis e vê-se muito na nossa humanidade, vê-se muito isso e nós temos que
de alguma forma contribuir positivamente para que isso não aconteça. E a melhor forma de contribuir positivamente é nós sabermos ser, sabermos estar, sabermos fazer. É nós termos a consciência dos nossos limites, até onde eu posso ir e até onde eu não devo ir, porque vai dar raia. Então eu tenho que ter essa consciência. E às vezes o segredo da própria evolução espiritual e material está aí. Não está noutro lugar, está mesmo aí. E é por isso que nós precisamos todos de refletir seriamente sobre os assuntos, sobre essa forma de comunicar, sobre a forma de conseguirmos manter uma discussão em equilíbrio e passarmos dessa discussão à conversa, ao diálogo, ao entendimento. E isso é que é ser-se inteligente. Aí é porque a pessoa é realmente inteligente. Agora, existem aquelas pessoas que são espertas e que têm outro tipo de manobras e outros jogos de cintura que usam para realmente conseguirem desequilibrar uns e outros e para conseguirem estar na moda de cima. Uma coisa que é totalmente aparente, nunca é profunda, é superficial. E as pessoas também, essas mesmas pessoas, acabam por não ter grandes momentos de felicidade. E também acabam por ser pessoas solitárias. Não quer dizer que o coração delas não seja bom. Elas é que não mostram o lado bom do seu coração e mostram só o lado mau da sua mente. Por isso, nessa resolução, nesse saber viver a vida, está a resolução de muitos problemas, está a solução para muitas das nossas dúvidas e para muitas coisas, às vezes más que nos acontecem. Nós temos que ser inteligentes, porque espertos até os ratos são. Os ratos não são inteligentes, são muito espertos os ratos. Agora, o ser humano tem que ser inteligente, não pode se comportar como os ratos e ser esperto. Quando nós vemos pessoas espertas, nós sabemos que essas pessoas não são nem de longe nem de perto positivas. Têm mais um acrescente na vida delas negativas que positivas. Nós às vezes temos a tendência de olhar para uma folha em branco e pensar que não está lá nada escrito. Mas está algumas coisas escritas nessa folha em branco. E nós temos que perceber isso. Porque nós, é como a lua, nós olhamos sempre para uma face da lua. A face escura, que nunca apanha sol, nós não a conseguimos ver, nem ninguém a consegue ver, só indo lá um aparelhómetro, não é? Então, aqueles que a NASA manda, e ir, então, pesquisar o lado negro da Lua, porque a Lua está sempre na mesma posição, porque a Lua não tem a sua forma rotativa, não rodopia como a Terra, que faz o dia e a noite, a Lua não rodopia. A Lua está parada e vai acompanhando, por causa do magnetismo, o movimento da Terra, mas ela apresenta sempre este lado. Este lado nunca se vê, é como esta folha de papel. Ela apresenta sempre este lado. Então, o que está do outro lado, temos que descobrir. Está sempre alguma coisa numa folha branca escrita. Sempre. Quando vocês pensarem que não está, está sempre lá algo escrito. Como o saber-se ler o que está escrito? Porque há coisas neste texto, por exemplo, que não estão escritas, mas estão entre as linhas, entre aquilo que está escrito. Esta prece, por exemplo, é uma prece que, se nós a lermos só vamos entender aquilo que está aqui escrito. Mas se nós lermos com toda a atenção, nós vemos que entre as linhas há outra mensagem. Há coisas que estão escritas. E aí nós vamos descobrir. E isso tem que fazer parte da nossa boa observação, da nossa atenção, do nosso querer saber. É importante nós querermos saber.
Entendido? Então, nós temos que ver. Pois lá está, as atitudes têm sempre duas partes. E é por isso que não se pode taxar as atitudes só por uma versão, tem que ser sempre pelas duas versões. Porque uma atitude nossa também tem uma certa influência do meio em que nos cercamos, das notícias que temos, daquilo que ouvimos. Se nós não formos confirmar e deixarmos de se influenciar, então nós vamos dizer a mesma versão, mas ela tem sempre duas versões e é isso que nos compete a nós descobrirmos essas mesmas versões para podermos realmente ter uma boa reflexão e uma boa vida, principalmente uma boa vida. Temos que perceber. Há pessoas que apresentam ser muito felizes e apresentam-se com uma posição social muito boa e no seu interior são pessoas morfas que vivem uma aparência que nem sequer os seus sentimentos são mostrados a ninguém porque os seus sentimentos são quase inexistentes. É uma cópia dos sentimentos, não ao sentir os sentimentos, porque há muita gente que sentisse os sentimentos, não teria atitudes e não procederia de forma a prejudicar fosse quem fosse, e muito menos a elas próprias. Nós nunca somos bons demais, e nem nunca somos maus demais. Nós temos que saber temperar entre a nossa bondade e a nossa maldade para que as coisas sejam equilibradas. E às vezes, por causa do nosso pensamento, nós cultivamos mais a maldade que a bondade. Isso compete-nos a nós corrigir. São coisas que temos que corrigir, são coisas que temos que encontrar. Não vale a pena eu estar a dizer se a própria pessoa se recusa a entender. Aí é uma batalha perdida. Então, é o que eu costumo dizer. Conta-se uma história, fala-se de um assunto, pensa-se no assunto, mas como se tivesse acontecido na Cochichina, por exemplo. E nós soubemos, estivemos lá a assistir, para que essa mesma conduta imprópria não aconteça ali. Nós é que temos que saber gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos, gerir o espaço em que estamos inseridos, porque se todos fizerem a sua parte, as coisas passam a ser muito mais equilibradas. Mas o mal nunca deixa de existir, como o bem nunca deixa de progredir. Tudo existe, tudo passará, tudo vai existir. Existe desde o princípio e vai existir até ao fim, que nós não sabemos quando é o fim, como não sabemos como foi o princípio. Nós temos uma ideia. Nós às vezes temos uma crença. Nós às vezes nos foi contado, mas não há uma certeza. E não havendo essa certeza, então o que é que acontece? Acontece que muitas vezes nós dizemos as asneiras, já estamos a dizer as asneiras. E é assim que acontece com muitas pessoas que têm a responsabilidade de saberem cuidar bem dos outros, como acontece, por exemplo, no campo do professorado, dos professores, no campo dos médicos, é por isso que eles às vezes não atendem muito bem os doentes, no campo dos juízes, do direito, também acontece muitas vezes isso. Portanto, em todos os campos acontece um pouco isso. E nós temos que estar preparados, porque podemos ser envolvidos num desses campos e nós temos que saber agir. Temos que saber viver. Não podemos submeter, sim senhora, tem toda a razão. Faz favor, eu abro-lhe a porta, eu fecho-lhe a porta, olha, pode passar por cima de mim. Não, não. Nós não podemos de maneira nenhuma, mas também não podemos fazer isso a ninguém. Nós não podemos fazer isso a ninguém. Por isso, há que sabermos regulamentar-nos. Não é a lei que nos regulamenta, mas somos nós que nos começamos a regulamentar. Porque há muitas decisões políticas e decisões sociais, e há muitas pessoas que falam coisas que só criam instabilidade, que só criam ilusão.
E nós passamos a viver uma vida de ilusão. E o homem, sendo um ser tão inteligente, não pode viver uma vida de ilusão. Tem que viver uma vida real. Tem que saber porque é que sente a dor. Tem que saber porque é que não está a conseguir subir aquele degrau. Tem que saber exatamente porque é que não sai do mesmo sítio. Tem que saber porque é que não gosta daquela cidade, que não gosta daquelas atitudes. O homem tem que saber isso. Por isso é que o homem é um ser inteligente. Que não gosta daquelas palavras, porque não gosto daquelas palavras. Porquê? Mas eu não tenho que obrigar todas as pessoas a não gostar ou a gostar daquilo. E ninguém pode fazer isso, daquilo que eu gosto ou não gosto. Sou eu que tenho que ter consciência. Sou eu que estou a fazer a sementeira. Então, calha-me a mim colher. O mesmo acontece connosco todos, com vocês, com aqueles que não conhecemos, com aqueles que nunca vimos, com qualquer pessoa em qualquer país. Isso acontece. Uma das coisas que é muito mal para a humanidade é a inveja. A inveja é um travo amargo para a humanidade. A inveja consegue destruir uma família, consegue destruir uma pessoa, consegue destruir um negócio. A inveja consegue construir uma mentira, consegue construir a maledicência, a inveja consegue matar uma pessoa. E as pessoas às vezes não limam o sentido da inveja. Porque todos nós temos um bocadinho de inveja. Uns têm muito mais, outros têm muito menos, mas todos nós temos um bocadinho. Então nós podemos controlar, nós temos que entender e temos que nos debruçar sobre o que é a inveja para nós podermos assim nos proteger-nos e proteger os mais frágeis. Porque isso é ser, sim, inteligente. Isso é viver a vida e não sobreviver na vida. Nós temos que ter muitíssimo cuidado. É por isso que às vezes há coisas que descambam em determinada pessoa. Exatamente, cada pessoa tem de ser fiel a si própria e respeitar o outro. Mas se a pessoa for fiel a si própria e respeita-se a si própria, também respeita o outro. Isso é logo. Às vezes as coisas descambam nas nossas vidas e nós muitas vezes não percebemos porque é que elas estão a descambar. Porque nós não nos demos ao trabalho de, através da observação, da análise, através de um pensamento construtivo e de uma visualização construtiva, de ver o que é que causou aquela desgraça em nossa vida. Porque se nós quisermos, nós chegamos lá e acabamos por consertar. Se o outro fizer isso, nós conseguimos consertar todo aquele momento. Não há nada que não possa ser resolvido. Tudo pode ser resolvido. Tem que ser compreendido. Se compreender, nós resolvemos. Se nós teimamos em não compreender, teimamos em não aceitar, teimamos em não ver, nós não vamos conseguir resolver. Nós não vamos conseguir os nossos momentos de glória, os nossos momentos de saúde, nós não vamos conseguir os nossos momentos de abundância e os nossos momentos de felicidade. Às vezes somos nós que nos travamos a nós próprios por falta de dedicação e por falta de informação, de não sabermos trabalhar conscientes e inteligentemente. Nós somos seres inteligentes. É por isso que somos animais racionais. E muitas vezes a humanidade comporta-se como um animal irracional. E aqui é que está. As grandes guerras foram assim que aconteceram. Os grandes conflitos no mundo desde sempre foram assim que aconteceram, porque foram pessoas irracionais que quiseram, com a sua irracionalidade, mandar os destinos das nações. E ainda hoje sofre consequências desses destinos que eles quiseram mandar. Porque depois as gerações vindouras fazem as devidas interpretações, mas fazem interpretações às vezes
de uma forma que isso parece ser uma coisa boa e vai ser uma coisa má, porque nós não estamos a viver, nós não podemos transformar o passado, não estamos a viver no passado, nós estamos a viver no presente para depois vivermos no futuro. Quando chegarmos ao futuro, esse futuro torna-se presente. O presente é o que manda sempre. O presente torna-se passado, o presente torna-se futuro. Mas o que existe é sempre o presente. O presente é realmente a força motora de saber-se viver a vida. E de estar bem com a vida. E de estar bem consigo próprio. Por isso, nós temos muito que pensar, temos muito que saber, temos um bocadinho para trabalhar. Não é? Mas temos que ser todos. Não? Eu faço a minha parte, tu fazes a tua parte, ele faz a parte dele. E depois nós vamos fazer a parte de todos. Depois vós ireis fazer as nossas partes também. E eles acabam por fazer a parte. Além da parte deles, passarão a fazer a parte do vós, do nós, do eu, do tu e do ele. Porque nós somos os pronomes pessoais e nada mais. E enquanto não entendermos essa conjuntura dos pronomes pessoais, também nós não conseguimos viver a vida. Portanto, eu posso, mas tu também podes. Ele pode. Nós podemos, vós podeis. Eles podem. Portanto, há de reparar que é os pronomes pessoais que definem a nossa condição humana, moral e espiritual. Por isso é que precisamos estar atentos, ok? Ficamos por aqui hoje, nesta reflexão, porque eu tinha isso para dizer. Então, e agora o que é que vocês têm de dizer antes de eu fazer a oração? Querem dizer alguma coisa ou não querem dizer nada? Como se costuma dizer, estou esperando pelo amor. Não é assim que se costuma dizer? Bem, então vamos para a oração. Não vi aqui mais nada escrito, não houve nenhuma pergunta, também não vou dar nenhuma resposta, não é? Vamos passar à oração. Ontem foi ação de oração. Todos foram envolvidos na oração de oração. Todos. Não houve ninguém que ficasse para trás. Entendido? E agora eu fiz aqui uma asneira. Vamos ver se eu consigo desfazê-lo. Será que consigo? Não sei. Acho que não. Não. Vou deixar assim. Como nos protegemos das invejas dos outros, Sr. Fernando? É nós não sermos invejosos, principalmente isso, não em abrir a greta da nossa porta ou da nossa janela com a inveja, está bem? Porque nós todos somos invejosos, somos um bocadinho invejosos. Caraca, que eu fiz aqui uma coisa que eu não estou a perceber o que é que eu fiz. Pronto, não posso mexer ali, senão não consigo. Eu disse caraca, mas por dizer, está bem? Ok. Então, eu vou invocar todos os nossos mentores espirituais, os nossos anjos guardiões, os nossos arcanjos, para que nós possamos ficar na melhor companhia da espiritualidade. Também vamos invocar os nossos amigos sinceros, leais, companheiros de muitas vidas, que, em alguma parte, vivendo outra vida diferente, pensam e emanam para nós uma energia de amor, uma energia de auxílio, assim como nós também emanamos para eles. Nós
vamos todos prestar atenção e dizer aos nossos amigos espirituais que há muitas crianças a necessitarem de ajuda, nós terrenos, não podemos ajudá-las a todos, tanto que não temos conhecimento daquelas que precisam mesmo de ajuda, muitos de nós não têm, poucos são os que têm, portanto, que eles possam fazer um trabalho de ajudar essas crianças. E também dos idosos que se encontram em lares, nos hospitais, nas suas casas, em qualquer lugar, muitas vezes maltratados, muitas vezes incompreendidos, muitas vezes mal amados, assim como as crianças. Os idosos também é o princípio e o fim da vida. Nós apelamos à espiritualidade superior que envolve então essas crianças e esses idosos para que realmente não sejam tão castigados pelos outros que perderam a sua própria consciência e os seus próprios valores e que se tornaram demasiado egoístas e demasiado insensíveis no percorrer desta sua reencarnação. Para eles, nós também invocamos a presença deles nesses mesmos, para que eles possam ser doutrinados, para que eles possam ser orientados pela força do amor, pela esperança de verdade e, sobretudo, pela luz do conhecimento, para que eles todos possam ser envolvidos. O mundo está a passar uma grande transformação, o novo ciclo não está ainda completamente aberto, o velho ciclo ainda não está completamente fechado. Também temos que auxiliar com o nosso bom senso, com a nossa sensibilidade, com o nosso amor, com o nosso pensamento, essa transição. Então, nós temos que estar gratos a todos os elementos da natureza por estarem a provocar essa transição e temos que estar gratos ao universo porque essa transição está sendo feita e realmente será sempre para uma maior vivência espiritual, e temos que agradecer a todos os amigos espirituais porque estão numa ligação direta nessa grande transformação. A Terra em si, o planeta, está nessa transformação. Quem habita o planeta está nessa transformação. Portanto, que os nossos amigos espirituais visitem todas as casas, todas as sacadas, todas as ruas, todos os lugares, todas as vilas, todas as cidades, todos os países, todos os continentes. Toquem todas as pessoas, todos os homens, mulheres e crianças que habitam este planeta Terra e ainda mais. Auxiliem aqueles que estão chegando e chamem-nos a atenção para que nós também os possamos auxiliar e auxiliem aqueles que estão regressando à pátria espiritual, porque nós muitas vezes esquecemos de auxiliar pela nossa mágoa, pela nossa tristeza, pela falta de bom senso da nossa parte e pegamos àquilo que pensamos que perdemos e que não perdemos nada. Porque na Terra nada se perde, tudo se transforma, tudo se reconstrói, tudo renasce. Por isso, a nossa gratidão às crenças de todos os homens, mulheres e crianças que tenham por base o amor, a compreensão, a justiça social, a justiça espiritual, os valores positivos, os valores construtivos e que usem as armas e que usem as armas do progresso, do adiantamento moral, do equilíbrio social. Bem-haja a todos os nossos amigos espirituais, o nosso amor e a nossa gratidão. Para todos os homens, mulheres e crianças, o nosso amor e a nossa gratidão. Para aqueles que passaram por aqui e nos deixaram sempre nos deixaram memórias, também a nossa gratidão e o nosso amor. Para aqueles que estão chegando, o nosso amor e a nossa gratidão. Bem-haja a todas as famílias, bem-haja a todos os homens, mulheres e crianças. E a nossa gratidão e o nosso amor aos nossos anjos, arcanjos, mentores
e a todos aqueles que são energia e que de alguma forma vão tocando nossa mente, vão tocando nosso coração, vão tocando nossa essência e vão tocando nossa vida. A nossa mais profunda gratidão. Sim, senhora. Também foi envolvido, não te preocupes, Isilda, está bem? Então, para todos, quando é que eu vou voltar? Quinta. Hoje é terça, não é? A semana passa-se num instante que me confunda. Vou voltar quinta-feira, não é? Então, até quinta-feira, portem-se com juízo, portem-se bem, porque eu também tento portar-me bem. Até quinta-feira, depois quinta-feira voltamos a conversar e voltamos a fazer a oração, ok? Então, para todos, uma noite tranquila, uma noite descansada. O meu abraço fraternal para vocês todos e o meu abraço energético dos nossos amigos espirituais também. E os nossos amigos, dos nossos amigos espirituais também. O seu abraço energético. Bem-aja a todos. Até quinta. Bom descanso para todos, Ilídio. Uma boa quarta-feira, uma boa quinta-feira, porque nos vamos encontrar à noite, ok? Bem-aja a todos. Amor e gratidão.